Vamos falar de um assunto que move sempre muita gente nos Açores, os ralis. Vamos falar primeiro sobre o troféu de ralis de São Miguel, o Rally Sprint Remédios Água do Pau, que foi para a estrada no passado sábado. Foi então para a estrada no passado sábado mais uma prova deste troféu de ralis de São Miguel, para nos ajudar a perceber como decorreu este rally e para nos falar então um pouco mais sobre este assunto que move muita gente nos Açores, temos o nosso convidado Francisco Veloso, de resto o responsável pelo site Fórmula Rally, não é? Sim, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Então, eu ouvi dizer que o mau tempo complicou um pouco esta prova. Foi, já começa a ser um bocadinho tradição que o mau tempo visite os ralis. Nós sabemos que nos Açores as contingências do tempo são talvez maiores do que noutros sítios onde há maior constância da climatologia, mas aqui temos tido este azar, que realmente há chuva praticamente em todas as provas que se têm realizado, não só aqui em São Miguel, mas também noutras ilhas, e pronto, e acaba por condicionar. Por exemplo, no passado sábado havia menos gente na estrada do que é normal, porque realmente chovia, principalmente naquele intervalo entre a primeira e a segunda passagem no troço, choveu bastante e as pessoas acabaram por fugir e portanto acaba também por ser negativo a esse aspecto. Os próprios pilotos acabam por ter a vida muito complicada. Há sítios deste troço que estavam bastante enlameados, acabou por até nem haver um grande número de desistências, apenas o João Marrucho teve um problema que eventualmente nem estará muito relacionado com o tempo, mas pronto, são condições que não são as ideais para uma prova de ralis. A prova acabou por ser dominada pelo Paulo Rego. Exatamente, é um piloto que dispõe de uma viatura de 4 rodas motrizes que teria que ser apontado como grande favorito num rally de terra. A própria existência de lama vem favorecer ainda mais as viaturas de 4 rodas motrizes, temos aqui precisamente o Paulo Rego, mas mesmo assim houve uma luta bastante grande pela vitória, porque o Paulo Maciel, que dispõe de um carro, obviamente, como é sabido, inferior ao do Paulo Rego, é, no entanto, um piloto de eleição e conseguiu, de certa maneira, equilibrar as coisas. Este rally teve 3 troços. No segundo, portanto, o primeiro, o Paulo Rego vence. O segundo, o Paulo Maciel consegue cortar para cerca de metade a diferença que existia entre os dois pilotos e deixa as coisas em 2 segundos aproximadamente. E depois, no último troço, o jogo é igual, fazem um tempo com uma diferença de 2 décimas de segundo, acaba por ganhar o Paulo Rego bem, mas não se pode dizer que não houve luta pela vitória. Que não tenha havido luta, não é? Exatamente. Portanto, a próxima prova vai ser realizada? A próxima prova é em 10 de novembro. Em 10 de novembro. Inicialmente seria, e aliás há sítios onde ainda está informado que seria no Salto do Cavalo, nomeadamente na Federação Portuguesa, no site da FPAC, está ainda a dizer o Salto do Cavalo, que é um troço, para quem gosta de ralis, é um troço típico dos ralis açorianos, deixou de fazer parte do SATA, mas é daqueles que tinham uma fama enorme, porque houve ali uma asfaltagem do caminho e, portanto, deixou de fazer parte do SATA Rally Açores, e passou para o Faial da Terra. Portanto, vamos ter em novembro, no dia 10 de novembro, as máquinas no Faial da Terra, desta vez em asfalto, não em terra, como foi este passado fim de semana. Muito bem, vamos então ficar à espera dessa prova, mas podemos ver ainda as classificações. Não sei se me quer comentar. O Paulo Rego, já tínhamos dito que ficou em primeiro lugar com o seu Subaru Impreza, o Paulo Maciel apenas a 2,4 segundos. Depois o Tiago Mota e o José Pimentel fazem uma terceira posição. O Tiago Mota estreou em São Miguel e na terra o Ford Cosworth que comprou recentemente. Talvez referir que o Paulo Maciel e o Ricardo Pereira, que aparecem em 4º lugar, não fazem, portanto, não pontuam para o troféu de ralis de São Miguel, porque há uma pré-inscrição que é necessária ser feita para se poder participar, para se poder pontuar no troféu, e estes dois pilotos não o fazem, e portanto, em termos do campeonato, temos o Paulo Rego também no primeiro lugar e o Tiago Mota, que ascendeu agora também à segunda posição.
Na quarta posição, ali o Ricardo Pereira e o Paulo Leal, um Skoda Fábia, os primeiros da categoria diesel. Depois o Fernando Casanova e o Ricardo Melo, que neste momento também ocupam a terceira posição nas contas do troféu. Adalberto Correia e Marcos Soares a fazerem uma prova muito interessante, beneficiando também das condições do piso e da lama, para levarem o seu Jeep, que é da categoria TT, até uma sexta posição da geral muito boa. O Ruben Santos e o David Paiva também novamente a darem nas vistas com o pequeno Peugeot 106 Rally, e o decano dos rallies micaelenses e açorianos, o Fernando Amaral e o Pedro Ferreira, a mostrar aqui também que está bem vivo e que continua com muita força e com bastante qualidade a participar nos rallies dos Açores. Muito bem. Falamos tudo o que há para falar deste troféu de São Miguel, mas temos ainda que fazer um apontamento e talvez com algum destaque, porque apesar da nossa pausa nós acompanhamos o Rally Ilha Lilás, e nomeadamente que foi pastoreado nos dias 5 e 6 de outubro e que foi uma edição este ano com um sabor especial, não é? Pois, eu por acaso nesta prova eu não estive presencialmente no Rally Ilha Lilás. Foi mais uma prova interessante. O TAC consegue colocar sempre portanto, na estrada provas muito interessantes. Tem sempre este aperitivo da especial litoral, que este ano tinha o nome do patrocinador, que é Alemar, e também aqui e neste dia se poderia notar talvez um pouco menos de gente do que é habitual, porque também aqui esteve mau tempo. É verdade. Eu não sei se há aqui um complô do tempo contra os rallies. Não sei, não faço ideia, mas que realmente tem acontecido, tem. O Ricardo Moura, é evidente que com a superioridade que já tem demonstrado ao longo de toda a época, não só ao nível regional, mas também a nível nacional, teve uma atuação isenta de faltas e, portanto, triunfou com grande à vontade e com grande qualidade neste rally. A luta que se esperaria para a segunda posição e onde está, inclusivamente, ainda em equação o título de vice-campeão, entre o Luís Miguel Rego e o Ricardo Carmo, são aliás estas as viaturas que estamos a ver passar, acabou por se decantar para o lado do micaelense, do Luís Miguel Rego. Ambos os pilotos tiveram problemas, acabou por ser mais grave o do Ricardo Carmo, que teve uma série de furos. Este teve uma série de furos e portanto acabou por cair primeiro para uma posição, falha-me agora um pouco a memória, mas sexto, sétimo, e acabou por recuperar até à terceira posição. Quem teve um despiste foi o Fernando Menezes, ele também um piloto muito rápido, que poderia perfeitamente entrar nesta luta da segunda posição da geral e talvez até ganhá-la, talvez fosse até favorito para a segunda posição, mas realmente as condições do piso estavam complicadas, havia água e o Fernando Menezes saiu para a secção do sábado de manhã com uns pneus que não eram os adequados para aquele tipo de piso, e houve uma altura num sítio que até nem é propenso a grandes acidentes, mas o carro entrou em aquaplaning. Portanto, o carro descolou, não manteve, os pneus não conseguiram manter o contacto com o asfalto e o despiste foi inevitável, causou inclusivamente alguns problemas relativamente grandes ao carro, ao Subaru Impreza, que neste caso penso que já está praticamente a metade da forma, pelo menos ao nível da carroceria, segundo tive algumas informações, mas que não permitiram que o piloto pudesse continuar. E, portanto, assim sendo, foi isto mais ou menos que aconteceu. Nas duas rodas motrizes também seria Tiago Azevedo o grande candidato, ele esteve à frente, ele esteve quase inclusivamente a conseguir um terceiro lugar da geral, que seria excelente, por acaso o Tiago Azevedo a passar neste momento, mas ao fim e ao cabo também não teve sorte no último troço, furou, caiu, imensas posições, e acabou por resultar numa luta interessante entre este piloto que vemos, o Artur Silva, e também o Miguel Veredas, que acabam, o Marco Veredas, desculpa, que é este que está neste momento a ver, e que acabam separados por umas décimas de segundo na luta pela melhor classificação das duas rodas motrizes. Foi um rally realmente interessante.
Grande parte das coisas que estão para decidir neste Campeonato dos Açores de Rallys estão decididas. Neste momento seria talvez interessante saber apenas quem vai ser o vice-campeão dos Açores de 2012. Resta dizer que também nesta prova, e apesar da desistência, o Henrique Muniz conseguiu sagrar-se também campeão das duas rodas motrizes ao nível do Campeonato dos Açores de Rallys. E vai haver agora, para a prova do Pico, vai haver também muito interesse, não só nesta posição, desta luta pelo segundo lugar do Campeonato dos Açores, mas também a vitória geral do Open, que é uma outra categoria que tem estado bem animada nos rallies açorianos este ano. E o que é que nos pode dizer mais a respeito disso? O que é que podemos esperar? Quais são as suas expectativas? Eu estou a abusar de si porque, lá está, estou perante um entendido, quero ficar a saber tudo o que há para saber do mundo dos rallies. Sim, não. Eu acho que ao nível da luta pelo vice-campeonato dos Açores, eu penso que não podemos apontar grandemente favoritos. O Ricardo Carmo e o Luís Miguel Rego têm-se batido de igual para igual ao longo da época e, portanto, acho muito difícil marcar um favorito. Há talvez uma situação que possa ser apontada como favorável ao Luís Miguel Rego. Houve um rally da Taça de Rallys do Canal há pouco tempo, na Ilha do Pico, que percorreu praticamente as mesmas classificativas que vão ser agora utilizadas no Campeonato dos Açores de Rallys. O Luís Miguel Rego esteve lá, com funções de carro de segurança e carro zero, o que significa que poderá ter algum conhecimento acrescido, até porque este rally é a primeira vez que entra para o Campeonato dos Açores de Rallys, não foi corrido antes. E, portanto, pode haver aqui alguma vantagem. Mas, mais uma vez, esse rally de verão do Pico foi corrido sobre chuva torrencial. O que significa que, se eventualmente desta vez a chuva não aparecer, o conhecimento que o Luís Miguel Rego poderá ter tirado daquelas especiais pode reduzir-se a nada, porque as condições são completamente diferentes, as afinações para os carros vão ser completamente diferentes e, portanto, tudo depende se vai estar molhado ou não. Se estiver molhado, é provável que o Luís Miguel Rego tenha aqui uma vantagem grande. Já tiveram curiosidade de espreitar as condições meteorológicas? Não, ainda faltam uns dias, ainda faltam cerca de 15 dias e, portanto, acho que ainda é um bocadinho cedo para vermos isso. Na luta do Open, o Paulo Nóbrega, que é um piloto do Faial, neste momento está com a faca e o queijo na mão, costuma dizer-se. No futebol utiliza-se muito aquela ideia de não precisar de mais ninguém, de ser, portanto, apenas precisar daquilo que ele próprio pode fazer para poder ser campeão. E é isso que neste momento o Paulo Nóbrega tem em mãos. Ele, ao fim e ao cabo, está na frente e tem um carro extremamente competitivo e, portanto, também poderá ser ele o campeão. Mas, claro, os rallies têm muitas contingências. A prova do Pico é extremamente difícil, muito diferente de qualquer uma das outras. É de asfalto, mas há muitos ressaltos, não é propriamente aqueles saltos grandes que vemos, mas são ressaltos na estrada que descompensam as viaturas e, portanto, o mais provável é que possa acontecer alguma coisa, o mais normal é que aconteça alguma coisa. Esperemos que não aconteça nada e, sobretudo, que não aconteça nada a estes pilotos que estão ainda por decidir classificações importantes, mas eu acho que vamos ter um rally do Pico ainda muito interessante para o fim de temporada. Será que podemos acompanhar as novidades do rally do Pico através do seu site? Sim. Eu, por acaso, não estive na terceira, mas o site não é só meu, há um conjunto de pessoas que trabalham aqui de forma voluntária, incluindo colegas da terceira. Na questão do Pico, eu vou lá estar presente, portanto, vou estar no Pico e estarei lá para colher a melhor informação possível para disponibilizar. Ficamos então à espera, vamos acompanhar tudo pelo site, esperamos que este rally se desenrole da melhor forma possível, que seja um grande espetáculo, mas que não aconteça nada de grave. Vai, então. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença.